Meditação não é concentração. E aqui no Ocidente a gente faz uma grande confusão sobre essas duas coisas. Então é preciso ir lá na etimologia da palavra para entender melhor o assunto. A palavra meditação ela surgiu a partir da palavra dhyana, do sânscrito. E todas as palavras elas são apenas indicadoras daquilo que a gente quer realmente exprimir ou comunicar, né? A palavra ela nunca consegue abarcar todo o sentido de uma ideia ou o sentido de uma experiência. A gente sempre usa, né, de analogias, palavras, metáforas e histórias para tentar exprimir uma ideia, né, que a gente quer transmitir ou comunicar. A gente pode, por exemplo, ler um tratado sobre mel, né, falar tudo, saber tudo, né, sobre mel, mas a gente só vai entender o que é o mel o dia que a gente colocar na boca, né, experimentar, que a gente viver a experiência de comer o mel. Então, a partir desse momento você vai entender o que é mel. Agora, nada que seja dito sobre mel pode exprimir a experiência ou substituir a experiência de experimentá-lo. E assim é com a meditação. Meditação é uma experiência, então não tem como dizer o que é, definir o que é ou enquadrar, né, ou exaurir a definição de meditação através das palavras. Por ser uma experiência, ela precisa ser vivida, né, para ser compreendida, para que a gente também colhe os benefícios dessa prática. É por isso que os mestres sempre usaram, né, desse artifício das parábolas, das histórias, dos koans, para tentar exprimir o que é a meditação, ou para tentar exprimir as experiências místicas e esotéricas, né? Porque é impossível a gente abarcar e a gente definir essas experiências sem que a gente tenha vivido-as, né? Então, do sânscrito tem essa palavra especial para designar o que é meditação, que é dhyana. E há 2000 anos, né, as pessoas tentam traduzir essa palavra, mas é impossível, porque dhyana é uma experiência, né, uma experiência existencial. Então, não existem termos em outros idiomas que consigam exprimir a totalidade do que significa dhyana. Agora, indo lá na etimologia da palavra, né, isso há 2000 anos atrás, Buda fez uma grande revolução na Índia, né? Ele era contra os sacerdotes. Ele falava que os sacerdotes eles não precisavam intermediar, né, o indivíduo com a existência. E existiam lá na Índia a casta dos brahmanes, né, dos sacerdotes. E os brahmanes é que usavam essa palavra dhyana, que é do sânscrito. Buda ele usava a língua do povo, que era o Pali. E no Pali, dhyana se pronunciava jana. Então, quando os primeiros budistas zen, né, quando os primeiros monges budistas foram para a China, levaram, né, essa palavra para lá e essa palavra ela se tornou Shan. E depois, ela, quando foi para o Japão, ela se tornou Zen. Então, conforme essa palavra dhyana, jana, ela foi, né, para outros países, para outras línguas, ela foi sendo modificada. Aqui no português a gente fala meditação, mas ainda não consegue exprimir, né, não consegue, a gente tem uma ideia muito equivocada sobre o que é meditação, que a nossa referência sobre meditação, ela diz respeito à concentração. Quando a gente vai refletir sobre um assunto, a gente diz que vai meditar sobre. Né? Isso é concentração, ou isso é contemplação, mas não é meditação. Né? Então a gente deveria usar aqui no Brasil, no português, a gente deveria usar a palavra dhyana para falar sobre meditação, e não meditação. Então existe essa confusão e a gente precisa desfazer isso, né, aos poucos, precisa interiorizar essa ideia de que a meditação ela não é concentração nem contemplação, para que não exista uma confusão na hora da prática. Né? Então meditação não é concentração, e muito menos contemplação. Aqui no Ocidente a gente confunde demais essas três coisas, né? Concentração é quando a gente foca a nossa atenção num ponto só. Imagina uma lupa, né? A gente pega uma lupa, concentra toda a energia num ponto, na medida em que isso pode gerar fogo, né? Então isso é a concentração. A concentração é quando a gente coloca a atenção num ponto só. E a concentração ela não é natural da mente. A mente ela gosta de vagabundear, ela gosta de ficar saltando de um lado para o outro, ela gosta de ir passado para o futuro. Para a mente é muito difícil ficar num ponto só. Então é muito difícil para a mente o exercício da concentração. A concentração ela é uma ferramenta muito utilizada na ciência, né? Os cientistas eles usam muito da concentração
para desmembrar, para ir além, para penetrar um objeto específico, né? Um objeto de estudo. Imagina um grande túnel, né? O túnel na entrada dele ele parece muito grande, mas quanto maior o túnel, menor vai ficando a saída dele. A concentração tem essa característica, né? De quanto maior, né, mais tempo concentrado no assunto, mais pontual fica essa atenção, e isso acarreta num grande poder da mente, né? A concentração, ela é uma característica, ela é uma qualidade da mente. A contemplação já é um pouco diferente da concentração. A contemplação é quando a gente coloca nossa atenção em um determinado assunto. Ela é um pouco mais ampla, né? Ela dá um pouco mais espaço para a mente, para ela se movimentar. Por exemplo, se eu me debruço sobre a contemplação do assunto beleza, existem várias experiências que exprimem a beleza, né? Então eu posso pular de uma para outra e tal. Isso me dá uma maior liberdade de movimentação da mente. Então a contemplação é um pouco mais confortável para a mente. E comumente ela é usada na filosofia. A filosofia ela usa a contemplação para refletir sobre determinados temas. E de vez em quando precisa penetrar um pouquinho mais e um pouquinho mais a fundo sobre determinado assunto, ela usa a concentração. A contemplação é um tipo de sonho lógico e é um tanto raro, por isso é usada pelos filósofos. Então a concentração ela é restrição da nossa consciência, né? Ela é restrição da mente. Ela restringe num ponto só todo o foco, toda a atenção na mente. Isso gera um grande poder, né, para essa mente. Quem consegue ficar num estado de concentração por muito tempo faz com que essa mente ela desenvolva um certo poder aí. E a meditação não é contemplação e nem concentração, porque ela não diz respeito a um objeto, ela diz respeito ao sujeito. A meditação ela diz respeito ao observador, a quem observa, né? A este que observa. Então é esse que precisa ser observado, é esse observador que precisa ser percebido durante esse processo de observação. A meditação diz respeito àquele que concentra e àquele que contempla. Então não tem como eu me concentrar ao observador e nem contemplar o observador. Então é impossível se concentrar sobre ele ou contemplá-lo, né? Porque quem concentra, né? Quem contempla? É como um espelho ele não pode refletir a si mesmo. E a consciência ela age da mesma maneira, ela não pode refletir sobre si mesma, né? Então a palavra meditação em português, ela não seria a palavra certa para designar dhyana. Quando a gente coloca a mente em função de algo, a gente está contemplando ou concentrando ou mentalizando algo, né? Pensar é uma ação, né? Concentrar é uma ação. Contemplar é uma ação, né? Então toda ação ela está relacionada à mente. E a meditação não tem a relação com a mente, ela tem relação com o observador da mente. Então quando alguém fala para você meditar, né, a meditação da luz, essas coisas, isso não é meditação, isso é mentalização, que é absolutamente diferente do sentido essencial de dhyana, né? Que é observar o observador, perceber, descolar-se, né, desses objetos, né, da mente, do ego, das emoções, do corpo. Isso não significa que a meditação seja contra a ação. Tanto que existe uma frase do Lao Tzu que fala assim: acordo, nada faço e nada fica por fazer. O que o Lao Tzu está tentando dizer aí é que ele funciona durante o dia, ele faz tudo o que precisa fazer, mas ele não está identificado com nada. Então não existe o fazedor, só existe o fazer. O observador está descolado, né? Ele está lá na colina, na montanha, observando tudo. A ação acontece, mas não existe a identificação com a ação, não existe a identificação com o ego ou com a mente. Isso é o não fazer, isso é o ser, isso é meditação. Dhyana significa eu estou em meditação ou eu sou meditação. Olha a diferença, né, da essência do termo dhyana, porque a gente entende sobre o que é meditação aqui no Ocidente. Quando toda atividade, né, interna e externa tiver cessado e a gente estiver apenas sendo, isso é meditação. Você não é aquele que faz, mas sim aquele que observa. No Tantra existe uma frase que diz assim: desprendido, natural e atento.
E isso é uma síntese, né, do que significa meditação. Desprendido, descolado, natural, espontâneo, relaxado e sempre alerta, né? Isso é o verdadeiro significado de meditação ou de dhyana. Então é isso, meditação não é concentração, não é contemplação. Meditação é um estado de ser, né? É se tornar o próprio observador atento, alerta, desprendido e natural. Isso é meditação, isso é dhyana. Isso é o que todos os mestres, através das histórias, parábolas, através dos koans, tentam nos transmitir, né? Tentam nos exprimir. Então a meditação é uma experiência, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada. Esse mel precisa ser experimentado, esse néctar, né, dos deuses precisa ser experimentado para ser compreendido, para ser vivido e para que a gente colha, né, os benefícios dessa prática ao longo da vida e ao longo dos dias. Então, se tiver alguma dúvida sobre o que é meditação ou sobre a etimologia da palavra, deixe um comentário aí que eu respondo para vocês. Fiquem bem, meditem e sempre zen.